Olá, queridos e queridas, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio no Arco Assinara, um podcast focado em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre negócios, venda, desenvolvimento pessoal e os bastidores de empresa com muito blá blá blá, de forma suave. Eu sou Sinara Rodrigues, CEO da Plus Imobiliária, construtora especialista em marketing e venda direta. E a minha missão de vida é levar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis para que elas também conquistem a sua liberdade financeira, de tempo e geográfica. Uau. Se você já faz parte do time de empreendedores, deixa seu comentário com Eu sou empreendedora, hashtag Eu sou empreendedora. Se você não manja do negócio, prepara o papel, caneta para os convidados, porque são de peso. Eu tenho certeza que vocês irão tirar muitos insights valiosos por aqui. Agora eu vou apresentar para vocês esse convidado maravilhoso, Daniel Pereira. Que honra ter você aqui. Obrigada, tá? Porque eu sei que o seu tempo é valioso. Escritor de 2 livros que eu já vi aqui, que eu quero que você fala. Tô aqui ansiosa para saber inclusive, quero ler tudo e depois falar para você o que eu acho, tá? Bom. Já treinou mais de 3.000 empresários no Brasil. Em 2019, recebeu o selo de referência nacional em consultoria empresarial e atualmente tem sido considerado um dos principais estrategistas de pequenas e médias empresas do Brasil. Yes. Nossa, isso é muito importante. Você sabe que o empresário, ele é o coração do país. É ele que movimenta tudo. Sem o empresário, nada flui. Nada flui. Então, me conta como começou a sua carreira, aonde que você sentiu dentro do seu coração a importância de começar a escrever. Então vamos lá. Obrigado primeiro pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Sabe quando você tem pessoas que você conhece e cola, né? Então, quando eu te conheci, eu senti essa energia tão legal de você e eu pensei assim, essa mulher é uma mulher do bem. Obrigada. E eu fiquei super feliz de te conhecer. Então, Obrigada. gostei, por isso aceitei estar aqui. Assim, a minha história de empreendedorismo, ela é muito interessante. Na verdade, eu descobri que você empreende por 2 únicos fatores, tá? Correto. Ou você vai empreender por uma necessidade, Perfeito. ou por uma oportunidade. Necessidade. Faltou comida, perdeu o emprego, aconteceu alguma tragédia e o cara teve que empreender, não teve outra opção. Verdade. Oportunidade. O cara fez uma faculdade, estudou, se dedicou e virou sócio de um negócio. Tem uma paixão. Né? Ou a transição de sucessão familiar de empresa do pai para filho. É uma oportunidade. Eu já vi casos de dono chegar pro funcionário, pro gerente e falar, eu não quero mais esse negócio, quero vender, quero ir embora. Quer comprar? Te vendo pra você me pagar como você quiser. Oportunidade. Independente de qualquer um dos casos, no meu caso, eu comecei a empreender por uma necessidade. Eu morava na periferia de Brasília, ganhava na época R$ 2.000 por mês. Hoje em dia é difícil sustentar uma família com 2.000, imagine, quanto mais para trás, pior era, né? Mas enfim, a gente ganhava R$ 2.000 por mês para sustentar. E olha, para ser só cortando, um salário de Brasília, né? Porque Brasília, o pagamento, o alto. nível é diferente de qualquer outro A lugar. renda per capita lá é bem alta. Então, por isso que a gente morava na periferia. Morava eu, minha esposa, e eu tinha acabado de ter a minha primeira bebê, a Rebeca. Tinha acabado de nascer. E naquela fase, tava assim, realmente tão complexo que eu fiquei na época 3 meses sem receber salário. Então você vai concordar comigo que com 30 dias, você dá um jeitinho. Com bebê, com família, responsabilidade, o seu emocional. Aí que entra o jogo. Então, com 30 dias você dá um jeitinho. 60 dias sem receber um pagamento que já é pequeno, começam a faltar coisas. 90 dias, você entra em colapso. E realmente abala o emocional, abala tudo, porque você não vê. O problema é que tá aqui na mente. Eu não via como que eu ia fazer para sair daquilo. Para piorar um pouquinho a situação, o cara que era o nosso líder na época, que era o nosso chefe lá, ele foi até minha casa e falou assim, cara, bom, a gente tá passando por uma crise, a gente não tem como pagar vocês, então eu vim aqui para liberar você para ir trabalhar em outro lugar. Sim. Ou seja, então eu estava 3 meses sem salário, agora eu ia ter que arrumar um emprego para ficar mais 30 dias para daí receber um outro salário. Então a minha mente começou a entrar em parafuso. E a sua esposa não trabalhava? Não trabalhava, ela trabalhava comigo, os 2.000 era a nossa renda junto.
Era eu e ela juntos, dava R$ 2.000. Então, eu comecei a entrar em parafuso. E no meio desse processo, eu... teve um dia que eu cheguei em casa, assim, e eu tinha na época, uns R$ 20, uma coisa assim, que os últimos dinheirinhos que tinha num cofre da minha filha lá. Aham. Na verdade, acho que era R$ 10, isso era R$ 10. E surgiu uma oportunidade para eu fazer uma reunião numa empresa. Enfim, esse cara liberou a gente não recebeu acerto, não recebeu nada, ele só liberou. Então eu continuei sem dinheiro, sem trabalho e ainda agora com o desafio de achar um outro lugar para Uau, trabalhar. uau. Então eu fui para uma possível reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, enfim, eu tinha um carro na época velho, o carro estava na reserva e eu não tinha como abastecer o carro. Pensei, eu tenho R$ 10, E os pra 10 Brasília anos, tudo é tudo é longe. longe, tudo é caro. Então, no 10 anos não dava para ir e voltar. Eu pensei, vou de metrô. Eu morava em Ceilândia, quem conhece Brasília sabe. Então eu peguei o metrô em Ceilândia e eu fui até próximo, a estação mais próxima do lugar onde essa pessoa estava, que era no Cruzeiro. Só que da estação lá na empresa dela dava uns 3 quilômetros mais ou menos. Então eu desci na estação e fui. Quando eu cheguei lá, eu cheguei suado. Quando a mulher me olhou e me recebeu, ela falou assim: Mas por que você tá todo suado? Eu falei: Porque eu vim de metrô. Ela falou: Nossa, mas você é pobre. Eu não faço negócios com gente fracassada. Eu faço negócio com gente rica, com gente de sucesso. Ela falou E dessa só forma. que ela não sabia o que eu estava vivendo e o que eu estava passando. E eu tentei me sobressair. Eu sou muito bom de fala. Eu falei para ela: Não, mas pensa comigo. Na Europa, todos os ricos andam de metrô, de trem e tudo mais. Ela falou: Mas você não tá na Europa. Você tá no Brasil. Você tem que andar de carrão para você entregar para mim o que você me disse no WhatsApp que você me entregaria. Você tem que ter sucesso. Não tá Aquela compatível. história É, da aparência, da né? aparência. Não quer conhecer sua essência. Não quis. Não me deu Primeiro, chance. e isso você acha que é o feeling de uma pessoa? Porque eu vou te contar aqui, eu Eu acho confesso que é para você, empatia. eu tenho isso, não Falta de sei, empatia. eu peço até desculpa. Eu falo isso aqui porque a gente tem que falar as fragilidades para a gente melhorar. Claro. Mas é uma habilidade, algo que eu percebi em mim que eu preciso sempre melhorar. Eu tenho essa. Quando eu percebo, respira-se, você não tem que julgar pela primeira impressão. Exato. Calma, conheça primeiro. Cara, você nunca sabe quem tá na sua frente. Então, mas a minha mente, ela é muito julgadora, De todos nós. tá? Então, assim, por exemplo, assim, eu gero talvez uma expectativa, Sim. aí, de repente, eu encontro com a primeira vez. Se não foi aquele encontro, assim, que eu estava esperando, aí eu tenho que acalmar. Não, calma, eu preciso conhecer a pessoa. Melhor. Não julgue ela. Então, Perfeito. é uma das habilidades que eu não quero, é julgar o outro. E é sábio você fazer isso, mas é pouca gente que dá conta de fazer isso. A tendência nossa natural no piloto automático é fazer esse julgamento. Mas é ter essa clareza, né? Do Ah, julgamento, de você não julgar o próximo. só gente desenvolvida igual você, Sinara, que faz isso. Mas então, mas eu até falo aqui para vocês que estão aqui no meu podcast ouvindo aqui o Dani, Ah, né? Vocês também têm que conhecer você. A sim. partir do momento que você Se coloca, conhece. evitar falar palavras que talvez não vá agregar na sua vida, julgar menos o Sim. outro, concorda? Total, e principalmente porque você se conhecendo, você também vai lembrar de onde você passou. Então você sabe que a vida dá volta. Muito. Então, voltando lá, então Vai. você foi lá, você foi Ela falou julgado, tudo que a ela mulher quis pra falou para mim. você e você teve que aguentar, tipo assim, É, igual um super-homem. ela falou tudo que ela queria Eu pra não consigo nem mim. imaginar. Se eu fechar o olho, eu Eu fiquei com imagino. um abacaxi na minha garganta, assim. Eu tava Você falou, angustiado, não posso fazer angustiado, nada porque eu angustiado, tenho que angustiado. aguentar por causa da minha família. Seu Angustiado. porquê, né? Sua família. Eram R$ 10. A passagem do metrô em Brasília em 2015 era R$ 5. Uhum. Então eu paguei 5 pra ir. Quando terminou, eu tentei de todas as formas argumentar, porque eu tinha ainda uma expectativa de fechar um negócio com ela. No Perfeito. final, ela falou: Olha, a gente não vai fechar negócio. Eu levantei e eu fui da empresa dela até o metrô. Sabe quando você vai com aquele aperto, assim, uma sensação de luto, de morte? E te deu um up Me jogou na lona, me jogou na lona. Eu cheguei no metrô, paguei os R$ 5, e quando eu sentei assim na poltrona, puf, eu comecei a chorar.
Chorei, 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 porque pensei assim, cara, eu sou muito imprestável, eu não, eu sou muito inútil, eu Todas não, as sensações horríveis que você. ruim, eu comecei a jogar pra fora. Eu não consigo sustentar duas meninas, uma esposa e uma criança. Olha que fracassado que eu sou. Eu sou um cara que eu não consigo, tô há 3 meses parado, não consigo fazer nada na minha vida. Eu sou imprestável. Eu comecei a falar assim, eu comecei a pensar, eu vou chegar em casa, vou pegar ela e minha bebê, eu vou levar pra casa do meu sogro e falar, cara, infelizmente eu não consegui. Tô te devolvendo intacta ainda porque eu não consegui cuidar de 2 pessoas. Eu sou um fracassado. Me ajuda. Vou te devolver a sua filha e a sua neta e vou tocar minha Que vida. forte. Muito, muito. Eu tava decidido a fazer isso. Cheguei em casa, as mulheres são muito sábias, né? Muito sábias. Cheguei em Nós somos casa, incríveis. eu saí do metrô e comecei a limpar as lágrimas e comecei a fazer. Sabe quando você tenta respirar fundo e não consegue? Tá apertado assim. Aí eu comecei a caminhar até na rua da minha casa, pensei, eu preciso agora me recompor pra chegar em casa. Quando eu saí de casa, eu falei pra minha esposa, eu vou pra uma reunião, torça pra gente fechar alguns negócios. Ela falou, tá bom. Quando eu abri o portão assim, tava ela e a minha bebê. E ela passando um pano. E ela levantou assim e sorriu. E falou assim, e Ai. aí, amor, deu certo? Eu não consegui falar assim nada. Eu falei, fiz apenas um sinal. Ela, muito sábia, sabe o que ela fez? Ela virou de costa pra mim e começou a limpar a lágrima e continuou passando pano. Com aquele Calma, peso. tudo vai dar Calma. certo. Chorou em silêncio. Aí eu vendo a reação dela, eu tentei disfarçar e ficou pior, porque eu olhei pra minha bebê. E aí a minha bebê tava em cima de um tapete, esses tapetes de sala, pelada em cima do tapete. E eu falei, tá, amor, eu vou dar um jeito nessa questão financeira, mas por que que a Rebeca tá pelada em cima do tapete? E ela falou, amor, porque acabaram as fraldas. A gente não tem dinheiro pra comprar fralda. Por isso que ela tá pelada. Ela usou a última fralda hoje de manhã quando você saiu. Eu cheguei em casa às 5 horas da tarde. Pra fazer todo esse movimento, ir caminhar a pé, fazer reunião, voltar, cheguei em casa É, às porque 4. Brasília É, é um. Assim, nós, Palmas, nós temos esse privilégio. é, Capital São Paulo, é. meu Deus, nem sei nem pensar. Então eu cheguei em casa, era 4 horas da tarde. Naquele dia, ela chorando, eu achei força de algum lugar, eu peguei nas duas mãos, eu saí, eu peguei nas duas mãos dela, olhei pra ela e falei assim, olha pra mim, olha bem dentro dos meus olhos. Eu vou dizer pra você, eu prometo pra você que a gente um dia vai ser rico, que a gente vai mudar de vida, que eu vou ser um empresário de sucesso e que eu vou dar pra você a vida que você merece. Ela limpou de novo as lágrimas e falou, amor, a gente só tem um pacote de arroz. Como que a gente vai fazer isso? Nossa, é forte. Não tem como fazer Você isso. sabe que o Brasil passa muito por isso. Passa. Muitas famílias passam por isso. Aí eu falei pra ela, eu ainda não sei como fazer isso, mas Deus vai dar um jeito de fazer alguma coisa em nosso favor. Ai, que lindo! Eu Dei um também acredito abraço tanto nela, nisso dei um também. abraço nela, mas assim, no fundo eu tava desesperado porque eu não sabia o que fazer. Literalmente não sabia o que fazer. E na época não Porém, tinha internet, não não tinha. tinha, tava no auge do tal do marketing digital, tava começando o marketing digital, tava começando a Porque ideia de Brasília chegou Instagram. muito mais rápido Muito do que antes. aqui. Tava começando o tal do Instagram, tava começando o tal de vender curso online, tava na febre do coach no Brasil. Todos os meus amigos da época, lá onde eu trabalhava, os amigos de igreja da época, todo mundo era coach. Eu era o único cara da igreja que não era E coach. você não tinha pego Eu não tinha dinheiro. isso emocional. Pega É, isso que eu nós não tinha estamos dinheiro pra fazer falando aqui coach. com essa história real, vida real, Sim. tá? E assim, uma conexão nossa aqui é esse bate-papo bem gostoso para você contar que todo mundo começa do zero. E o que mais pega hoje, em qualquer área, familiar, profissional, é o emocional. Sim. Mas ao Então, os mesmo meus tempo, amigos todos coaches, eu era o único que não era, e eu pensava, eu tenho certeza que se eu fizer coach, minha vida muda. Eu pensava comigo, porque eu via eles falando de coisas grandes, de coisas não sei o que, e pensava, cara, se eu aprender isso aí, a minha vida e muda. você não se relacionava, não pedia para. Eu, eu sou muito bom cozinheiro, digamos assim, humildemente falando. Eu amo cozinhar, meu hobby é Então, culinária. calma que vai vir convite aí. Meu hobby é culinária. Então, o que acontece? Vou reservar direitinho. Olha, já tô querendo ele como chefe de cozinha para. Meu hobby é culinária. Então, o que acontece? Eu fazia comida pra esses caras. Toda semana eles reuniam pra fazer uma carne, alguma coisa. E eu era o assador de carne oficial deles.
O cara que fazia os pratos e tal. Então, se você já tinha o acesso. Eu achei um jeito de acessá-los, porque eu queria aprender por, como é que fala a palavra? Por Conexões. tabela, né? Porque eu não tinha dinheiro pra fazer o curso, eu pensei, se eu ouvir Não, os caras falar, eu vou não, modelar eles. interessante, porque além de você estar perto deles, você tinha que ter uma forma, porque se você for olhar hoje, em todas as áreas, você só participa de alguém, de um grupo, ou é porque você tem que estar contribuindo. De alguma forma. Ou você está contribuindo porque você é a autoridade do grupo, Sim. ou você está contribuindo porque você tem que fazer Ou você algo. pagou o acesso do grupo, ou você tá servindo o grupo. Eu entrei Então servindo são o esses grupo. três. Eu entrei servindo o grupo. Então eu pensava, eu ouvi eles falar. Então eles falavam de uma forma tão grandiosa que eu pensava assim, eu tenho certeza que se eu aprender alguma coisa de coach, minha vida vai mudar. Enfim, eu entrei num colapso, só que naquele colapso eu tentei achar paz. Pra pensar assim, eu preciso achar uma saída. O que aconteceu? Um amigo um dia me ligou. Ele falou assim, cara, eu tenho um amigo que ele quer ganhar seguidores no Instagram. Você não consegue ajudar esse cara? E eu pensei, aí pode ser uma... Sabe quando esquenta a sua cabeça assim? Eu pensei, como é que eu vou dizer pra esse cara que eu não sei fazer isso? Mas eu tenho duas opções. Dizer pra ele que eu não sei ou comprar comida pra minha família. De verdade, Sinara, eu nunca quis ficar rico, eu nunca quis virar empresário, eu nunca quis nada. Eu só queria comprar comida. É só. Meu objetivo era comprar Você comida, queria era fazer sobreviver. a sua família feliz, assim, tipo assim, com tranquilidade, tipo assim, não faltar nada, né? Não, era Não mais faltar. abaixo disso. Eu só queria comprar realmente feijão, arroz, macarrão e carne moída e um pacote de fralda, que era uma questão de honra. Era só. Não era nem sobre felicidade. Eu tava um nível abaixo. Eu queria realmente só suprir. Senso de merecimento. Então o que acontece? Eu pensei assim, pode ser isso aí. Eu falei pro cara assim, então fala pro cara que eu tô pra entrar em contato comigo. O cara na época morava em Santa Catarina. E eu não sei o que esse meu amigo falou pra aquele cara, de mim. Mas eu sei que o cara chegou pra mim no WhatsApp e falou assim: "Ô, eu fiquei sabendo que você é o rei do Instagram aí de Brasília". Na hora eu pensei, putz, pode ser isso. Eu pensei, é a forma como ele está me vendo. Então eu aprendi um segredo que eu quero que você que está vendo anote aí. Anote, O gente. que Papel e as caneta, por favor. o que as pessoas falam a teu respeito é a forma como elas veem você. E você forte isso. percebe que nós temos o péssimo hábito de justificar o sucesso com o fracasso. De que forma? Perfeito. Ah, Sinara comprou um carrão. Ah, é porque você não viu os boletos que eu tenho para pagar. Ah, Sinara, esse é o herdeiro das dívidas. Então a gente pega o sucesso e joga fracasso em cima dele para justificar o sucesso difícil que a gente isso é tá tendo. verdade. Todo mundo faz isso. E eu aprendi, naquela época eu comecei a aprender que se a pessoa tá falando algo a meu respeito, é como ela me vê. Se ela me vê como o rei do Instagram, por que eu vou manchar essa imagem na mente dela? Deixa ela me ver como ela quer. Eu vou aprender a fazer. Deixa ela me ver como ela quer. Então esse cara entrou em contato comigo. Eu falei, cara, é com ele mesmo que você tá falando, né? Eu tinha umas brincadeiras, né? Eu falava assim, do Goiás pra cá não tem ninguém melhor, não. E aí, ficava fazendo essas brincadeiras, enfim. O cara falou pra mim assim, amigo, me falaram que você é um cara que mexe com redes sociais, eu queria que você me ajudasse. Eu falei, te ajudo. Tá, o que você quer? Ele falou, eu quero ganhar 1000 seguidores no Instagram, eu sou DJ e eu queria fazer crescer minhas redes sociais. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte? Ele falou, quanto você cobra? Eu falei, bom, já que você é amigo do meu amigo, vender eu sempre fui bom. Já que você é amigo do meu amigo... Uma das habilidades que é importantíssimo você eu trabalhar. acho que é a habilidade que todo mundo deveria trabalhar era vendas. Eu Vender falei, não só o produto, mas o seu serviço e vender também você. Se vender. E aí eu falei pra ele assim, então vamos fazer o seguinte, já que você é amigo do meu amigo, eu vou fazer um preço diferente pra você. Mas por que eu falei que eu ia fazer um preço diferente? Porque eu não tinha parâmetro, eu não sabia nem o que cobrar. Eu falei, vou cobrar de você R$300. Ele falou, nossa, muito barato, todo mundo que eu percebi é R$1.000, todo mundo que eu pesquisei, era R$1.000 acima. Então o que eu aprendi aqui? Parametrização. Se você quer empreender, você precisa entender que se você entrar no mercado que você não sabe precificação de produto, você vai tomar fumo. Sim. Ok? Então você precisa entender sobre quanto custa aquilo. Você precisa aprender a fazer conta, matemática comercial. Matemática comercial. Concordo aí, plenamente. Maravilha. Fiz o desconto, já anotei. Bom, tomei fumo na primeira, mas já foi para aprender. Ele falou, R$300, nossa, muito barato. Como é que eu te pago isso? Aí vamos para a segunda técnica de vendas, negociação. Falei pro cara, eu preciso que você me dê metade na entrada e metade na entrega da sua meta atingida. Ele falou, maravilha. O que significa isso? Eu tinha uma demanda urgente que eu precisava comprar comida. E eu pensei, na época não era R$300. Na época para mim era R$150 de compra que eu tinha que fazer daquela semana, porque, Sinara, eu só tinha um pacote de 5 quilos de arroz pela metade e um pacote de café. Era só o que eu tinha em casa. Nossa,
Já sou Era seu só. fã. Agora mais ainda. Era só o que eu tinha, de verdade. E é uma pena que a minha esposa não tá aqui pra falar pra ela, porque ela tá mais chorada aí, quando a gente começa a Nossa, lembrar dessa história história. linda. Mas é muito E forte. isso tá no livro? É, tá, você vai gostar, tá aqui. Ai, Tá que os detalhes delícia. aqui. O que acontece? Aí, eu falei pro cara, maravilha, então assim, ele falou, maravilha, me manda sua conta. E aí eu tava com um problema, minha conta tava estourada, eu tava 3 meses sem salário, então minha conta negativa, meu cartão bloqueado. E na época, então eu não tinha como fazer isso. Eu lembrei de uma poupança da minha esposa, mandei pra ele a poupança da minha A esposa, conta pra a ele conta passar da pra não ter. poupança. Aham. Ele transferiu R$ 150. Naquele dia, eu chamei minha esposa, eu tava limpando a casa, eu chamei minha esposa. Isso, tipo assim, o dia que eu voltei daquela reunião era uma quarta-feira que eu Uhum. voltei com aquele desespero. Aham. Esse negócio aconteceu, tipo, na outra semana. Aham. Então a gente passou uma semana, assim, de muita Muitos angústia. desafios, Muita é. angústia. E A é, Rebeca pelada, a gente sem o que sim, comer, e aquele sim. aperto, aquele aperto, aquele aperto. É como se fosse um imã, né? É, Se você for olhar, por isso que nós temos que ressignificar as nossas situações e, e buscar sempre fazer conexões com outras pessoas para que você possa sair daquele imã forte de escassez. exato. Aí o que que eu fiz? A gente passou então aquela semana angustiada, eu fechei esse negócio, eu chamei minha esposa e falei, amor, vem aqui, vem aqui. Ela falou, o que que é? Eu falei, abre a sua conta, dá uma olhada na poupança. Aí ela abriu, ela fechou a cara, falou assim, o que que você tá aprontando? Você percebe que quando você vive num ambiente de escassez, até mesmo quando surgem boas notícias, você não acredita. Porque Sim. ao Emocionalmente, a invés de ela pessoa tá ver assim, o que eu será que eu tinha sou feito, merecida? Será que eu mereço? ao invés de ela ver, Tá ela começou a acontecendo? pensar assim, você tá aprontando alguma coisa, você fez alguma coisa errada. Aí eu falei pra ela assim, lembra que naquele dia, na semana passada, quando eu falei pra você que a gente iria mudar a nossa vida, eu fiz um compromisso com você que eu me tornaria um empresário de sucesso. E esse é o nosso primeiro contrato. Ela falou, mas o que que é isso aí? Eu falei, a gente acabou de abrir uma agência de marketing digital. E ela falou, que diabo é isso? Eu falei, eu vou ajudar um DJ em Santa Catarina a ganhar seguidores no Instagram. Ela falou, mas você sabe fazer isso? Eu falei, é claro que não. E você sabia que é uma das ferramentas Ah, muito de um trabalho, porque você, mudando um pouquinho, né, mas associando a sua história, ah, eu vejo que a modalidade de trabalho mudou muito, muito, muito. né, e assim, foi muito rápido a percepção disso. Antes, as coisas aconteciam, tipo, em 10 anos, 7 Hoje em anos, 3 anos muda tudo. hoje muda tudo. Em um Então, ano muda tudo. muita forma de trabalho mudou muito. E essa ferramenta que você acabou de falar, que foi um dos seus primeiros contratos, Ah, é uma das principais hoje. exato. Então vamos lá. O que que ela falou assim? Mas você sabe fazer isso no Instagram? Eu falei, claro que não. Ela falou, você é doente. Olha o que que você tem na cabeça. Como é que você vai vender uma coisa que você não sabe o que fazer? Eu falei, mas agora eu tenho uma oportunidade. Ela falou, de quê? Eu falei, de aprender. Ela falou, mas você é louco, e se der tudo errado? Você percebe que, normalmente, as pessoas com quem você se relaciona emitem os mesmos sinais que você. O Sempre. dela sempre foi de escassez, que era o que eu vivia até aquela fase. Eu tinha conseguido dar uma girada no meu drive. Então, eu falei pra ela, Por não, causa dos seus amigos, se das der pessoas que estavam tudo ali. errado, eu vou chegar pra esse cara e vou falar, amigo, eu tava em crise, eu não sabia o que fazer, eu tava sem dinheiro pra comer, e eu vendi pra você uma coisa que eu não dei conta de entregar, eu te devo R$ 150, se você me parcelar em 10 de 15 eu te pago. Era o que eu ia fazer, porque verdade é um dos valores meus. Mas eu não Concordo. sabia o que fazer com aquele cara, eu precisava vender. Aí eu aprendi mais uma regra de vendas com as pessoas que é: vende primeiro e depois você entrega. Concordo. Primeiro vende, depois você vai testar. O que que as pessoas fazem hoje? Ah, quero abrir um restaurante. O que que ela faz? Ela investe 1 milhão em estrutura, ela investe 100 mil de mercadoria, ela investe 300 mil em equipamento e colaboradores e tudo mais, para daí ela testar se o restaurante vai dar certo. Não, faz o contrário. Vende primeiro a comida. Danilo, vou vender aonde? Vende no seu WhatsApp, vende no seu Instagram, vende no app de iFood, faz uma cozinha chamada de Dark Kitchen hoje, só uma cozinha e vê se valida o método. Validou? Perfeito, Depois perfeito. você abre um restaurante. Perfeito. Entendeu? Então Não vai, ao contrário, fazendo um investimento Pra altíssimo que para que eu vou tirar depois. dinheiro do banco se eu não sei se vai dar certo? Então foi o que eu fiz. Só que olha que interessante. Hoje eu ensino isso para as pessoas. Na época eu aprendi empírico. Foi empírico para mim. Foi natural para mim. Eu vendi primeiro para depois entregar. O que que eu Perfeito. fiz? Eu passei a noite inteira estudando.
Entrei no YouTube. Como ganhar 1.000 seguidores por mês no Instagram. Aham. Fiz uma lista com 10 E dicas isso que é o diferencial, que as pessoas têm preguiça. de fazer. Aí o que eu Elas têm pensei? preguiça de aprender. Elas Aham. querem só trabalhar no horário comercial. E olha que Aí incrível. depois do horário comercial, elas não querem aprender Dar a algo a estudar. mais. Estudar para você aprender, para você poder aprender a mais. Ser curioso, né? A palavra não é Exato. curioso? Aí olha que incrível. Tava tudo lá, na rede, disponível pro cara, mas ele preferiu pagar R$ 300 pra alguém que fosse lá pesquisar. Então, tudo Sim. que você quiser tá à disposição, à sua disposição. Sim. Você só precisa escolher se você quer ir pegar ou se você quer pagar alguém pra resolver pra você. Ponto. É porque existem duas formas. Se você hoje, como empresário, você sabe muito bem disso. Você tem duas formas para você. Se eu estiver errado, você me fala. Você tem aqui atividade geradora de renda que é importante para você executar. Você pode delegar, se você tem uma oportunidade de ligar para aquela pessoa poder ser a sua mente, trabalhar para você, Aham. enquanto você vai desenvolver outra atividade que requer energia do Uhum. seu pensamento para você pagar aquela equipe. Uhum. Show? Eu não Isso. faria isso. Então, no seu caso, você mesmo como empresário, você iria aprender para depois você delegar? Não, é porque existe um capítulo aqui chamado Skin the Game. Aham. Eu já tirei muita gente do buraco fazendo o seguinte: o que o cara quer fazer? O cara quer abrir uma lanchonetezinha, alguma coisa, ele contrata alguém pra tocar lá, enquanto ele trabalha em algum lugar pra pagar as contas daquele lugar. Aham. E eu digo pro cara, não faz isso. Skin the game, ou seja, arrisque a sua própria pele. Se você não arriscar tudo pra fazer isso aqui funcionar, por que um colaborador faria? Perfeito. Ele não vai fazer. Por isso que você tem que trabalhar em outro lugar para pagar as dívidas ou as contas de lá. Se você tem coragem de sair daqui e arriscar tudo, isso daqui vai dar certo. Mas se der tudo errado, você sabe para onde voltar. Agora, se você não arriscar, se você arriscar, você tem 100% de chance de dar certo. Aliás, perdão, deixa eu corrigir. Se você arriscar tudo, você tem chances de fazer dar certo. Mas se você não arriscar nada, você tem 100% de chance que vai dar errado. Perfeito. Ok? Porque tem que arriscar. Tem que arriscar. Tem que botar os pés na piscina, Ponto. dentro, mergulhar. Agora, isso daqui é o cara tentando fazer o sonho dele dar certo, mantendo-se preso no plano B. Não vai funcionar. Entendo. Ok? O plano A só funciona se você dá tudo de si. Simples. Então vamos lá. O que eu fiz pra esse cara? Eu fui lá e pesquisei e fiz um checklist com 10 itens que ele deveria fazer nas redes sociais. Aham. No outro dia, 6 horas da manhã, eu passei o dia inteiro sem dormir. 6 horas da manhã, quando eu terminei de fazer o checklist e ver todos os vídeos que eu tinha que ver, eu mandei pra esse cara e falei, ó, segue isso daqui que vai dar certo. Mas no fundo, nem eu acreditava que ia dar certo. Porque eu me sentia que eu tava enganando o cara. Por quê? Porque eu pensei assim, vai dar errado. Eu só arrumei um jeito de ganhar dinheiro pra normal, né? comprar comida. É normal. E A eu nossa tô- mente, ela quer sempre E falar eu tô que você... sentindo que eu tô defraudando o cara, mas eu sabia que não estava. Eu tava resolvendo um problema que ele realmente precisava. Sim, Simples assim. e você estudou para isso. Simples assim. O que aconteceu? 15 dias depois, a nossa meta era em 30 dias ele ganhar 1.000 seguidores. Em 15 dias o cara mandou um WhatsApp pra mim assim, cara, você realmente é o rei do Instagram. Eu falei, por quê? Ele falou, a gente bateu em 15 dias a meta, só por eu seguir os simples passos que você me falou. Eu falei pra você que a gente sabia o que tava fazendo. Perfeito. Maravilha. Eu percebi naquele dia que a ideia maluca que eu tinha tido era validada. Perfeito. Uma outra pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ei, você que é o rei do Instagram de Brasília, ele falou de mim pra uma outra pessoa. Isso é como se fosse o marketing seu. É um marketing gratuito. Gratuito. Quando você entrega para o seu cliente o que ele precisa, você tem um fã. Tem. Aí o que acontece? Essa pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu falei, sim, eu mesmo que sou o rei do Instagram aqui de Brasília. Ela falou, eu queria fazer um site. Eu falei, maravilha. Você já sabe o que você quer? Ela falou, quero, assim, 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 tal, tal. Eu falei, que bom, então eu faço pra você. Quanto custa? Aí eu pensei, bom, o primeiro contrato que eu fechei foi R$ 300, foi muito barato. Agora eu vou cobrar um pouquinho mais. Falei, custa R$ 1.000. Adivinha o que a mulher falou? Nossa, muito barato. Todos os que eu pesquisei são 3.000 acima. E eu pensei, bom, mais uma coisa que eu Para você tô anotar, para errado. colocar
aí na sua... Anotado. Mas como é que funciona? Eu falei, você precisa me pagar metade agora, metade daqui 30 dias quando eu te entregar. Ela falou, ótimo, me passa a sua conta. Minha conta negativa, eu falei, vou te passar uma poupança. Ela falou, maravilha. Mandou a poupança, mandou o comprovante, eu gritei, amor, vem aqui. Repetiu a mesma história. Chegou lá fora, ela falou, o que que foi? Eu falei, abre sua conta. Ela abriu a conta, ela falou assim, que desgrama é essa aqui? De onde é que surgiu esses R$ 500? Eu falei, lembra que nós nos Nosso tornamos trabalho. empresários de sucesso? Ela falou, o que que você vendeu agora? O que que você aprontou agora? Eu falei, agora eu acabei de vender um site. Ela falou, você sabe fazer site? Eu falei, claro que não. Ela falou, mas você é doente, como é que você vende uma coisa que você não sabe fazer? Eu falei, mas agora eu vou aprender. Aí Ai, isso é surgiu a massa. grande mudança da minha vida, Sinara. Porque assim, eu sofri durante muitos anos porque eu tenho um comportamento e atitudes diferentes das pessoas que me cercam. O que que significa isso? Recentemente eu descobri que eu tinha TDAH. E eu E como você percebi, descobriu? eu descobri que eu tinha uma habilidade diferente de aprender coisas. Interessante. Eu não sabia programar, eu tive que aprender a fazer um site para pessoas sem saber. Só que eu aprendi por causa da pressão. Ou seja, eu descobri que eu tinha, não diria mais inteligência do que os outros, mas eu tenho um nível de absorção de informações diferente do que as outras pessoas. E eu descobri que a minha forma de aprender é diferente das outras pessoas. Então eu tive Nossa, que você sabe que aproveitar aquela habilidade. eu tenho certeza, isso é muito importante, Muito. desfocando aqui só nesse Fala. detalhe, né, de você conhecer como que você vai aprender Como as você suas aprende? tarefas. Como você aprende? Por isso que o nosso Nossa, sistema educacional no Brasil é falido. concordo. Porque eles não ensinam as crianças a aprender, eles doutrinam as crianças, é diferente. Aprender é uma coisa, doutrinar é outra. Todo mundo que está nos assistindo um dia já fez essa pergunta para o professor. Mas professor, para que que eu vou usar isso na vida? Nunca vai Sim. usar. Aquilo é doutrinação. O que que é aprender? Aprender é quando você consegue aplicar aquilo, a aplicabilidade, ok? Então, eu descobri naquele dia uma coisa que mudou a minha vida, chamado autodidata. Eu descobri que eu era autodidata. Eu aprendi a fazer comida sozinho, eu aprendi a tocar bateria sozinho, eu aprendi a escrever livro sozinho, eu aprendi a fazer negócio sozinho, vendo as coisas. Nossa, Vendo o mundo acontecendo essa ao meu habilidade é lado. uma habilidade única. E aí eu percebi que, cara, eu tenho alguma coisa diferente em mim Você é audacioso. que eu posso explorar. Que eu posso explorar. Resultado, para a gente encurtar a história. Eu fiz o site para essa mulher. Em 6 meses, lembra-se, eu estava 3 meses ganhando 2.000, sem salário atrasado, conta estourada, sem comida em casa. Em 6 meses eu faturei R$ 531.000 de uma coisa que eu não sabia como vender, como entregar. É porque você percebeu o cenário do momento estava em transição, em crescimento, e você percebeu que todas as empresas estavam precisando de um site, de um domínio, estava precisando ter aquela ferramenta para começar a divulgar. Na verdade, eu aproveitei uma onda. Uma onda, Lá em a Brasília palavra é essa. tava a onda do coach. O que coach queria? Eles achavam que eles iam mudar o mundo. Só que é comprovado hoje que 5% dos coaches ganham dinheiro com coach. E eu descobri por quê. Andando com os meus amigos, eu percebi, agora vamos voltar na história. Tá. Andando com aquele grupo de coach, o que eu percebia? Que eles falavam de coisas grandes, mas não tinham coisas grandes. Sério? Falavam, nossa, daí eu vou fazer isso, meu quadro dos sonhos, daí tem uma BM importada, daí tem não sei o quê, tem uma viagem, mas o cara andava com um carro velho, ele tinha dívidas, daí eles soltavam as angústias no meio daqueles lugares. E eu pensava, então não é só isso, então tem alguma coisa aqui. A pergunta é, entre aqui e aqui, o que tá faltando? Então, e isso é o quê? O merecimento? Aí entra o autodidata. Eu pensei, eu preciso aprender o que esse cara não aprendeu. O que eu aprendi? De uma forma muito natural. Ficam bem ligados, isso aqui até dá uma pausa, tá? Vocês precisam aprender aprender, você precisa aprender aprender a ser curioso, para colocar em prática O que a pessoa não tá vendo entre o que ela quer e o que ela tá? Perfeito. O que ela não tá vendo? O que eu percebia? O coach, ele foi preparado para ter uma visão incrível, para pensar grande, para não reclamar, para mudar as crenças. Ele tinha feito todo esse processo, mas ele continuava pobre, digamos assim. Vamos usar essa palavra. Pobre em todos os sentidos, financeiramente, e ele não conseguia sair daquela engrenagem. E eu descobri um segredo. Esses caras eu comecei a vender para eles. Por quê? Eles falavam assim, bom, se eu não tô ganhando dinheiro ainda, é porque me falta alguma coisa. Já sei, eu preciso estar no marketing digital. Então eles queriam fazer site, eles queriam redes sociais, eles queriam uma série de coisas. E acha que é um mundo fácil. Que é fácil. Assim, se O que eu você comecei a fazer? Eu comecei a vender para esses caras. Então, na época lá, foi o que me ajudou a chegar nos meus 500.000.
Foi vender para esses caras. Só que daí, quando eu tentava ouvir, você é coach de quê? Ah, eu sou coach, de alta performance. Mas o que que você vende? Vamos pegar uma ideia real aqui que é mais fácil de explicar. Eu sou coach de emagrecimento. Falei, maravilha. O que que você faz? Ah, eu ajudo a pessoa a mudar as crenças dela, daí eu faço 10 sessões e com essas sessões eu ajudo a pessoa Ajuda ela a emagrecer. ajuda ela a emagrecer. Eu falava, legal. E eu fazia tudo que a pessoa queria. Reprogramar a Eu fazia o mente. site dela, eu fazia as redes sociais dela, eu fazia tráfego para ela, eu fazia ela fazer um evento, eu fazia tudo. Só que não dava certo. Então eles me pagavam, mas eles não tinham resultados. Mas a minha parte eu fiz. Ele me contratou para fazer um site, não me contratou para fazer ele ter resultado. Ponto. O resultado dependia dele, concorda? Concordo. Ele tem que fazer, ele tem que Concordo. ser tão bom a ponto que as pessoas queiram. Ah. Exatamente o que ele me pediu, a arte, a cor, a logo, Sim, o site, essa parte tudo ele operacional. aprovou. Ele aprovou tudo, mas não dava certo. E eu comecei a fazer a seguinte pergunta: por que que não tá dando certo? Aí um dia eu mesmo tive a resposta, que é: vamos pensar que eu tenho aqui, estou obeso e quero perder peso. Quem é a pessoa em sã consciência que acorda e fala assim: ai, que preguiça, hoje eu vou contratar um coach pra mim? Não, ninguém. Ninguém. Não é. Agora, quem é a pessoa obesa que vai acordar e pensar assim, ao amarrar um cadarço? Nossa, eu preciso de emagrecer. Muito. Então eu pensava Eu assim, tive um amigo meu que ele falou assim, chegou à conclusão que ele precisava emagrecer quando ele não conseguiu mais calçar o sapato. ponto. Então o que acontece? O que que eu percebi? Que esse cara, ele tinha o que o obeso precisava, mas ele queria vender empacotado num pacote de presente errado. E eu percebi que você tinha que empacotar com a forma ou o pacote de presente que o obeso quer comprar. E daí você entrega o que ele precisa. Então Sim. você vende o que o cara quer, mas entrega o coach, que era o que ele precisava. Você não precisava falar que era coach, apenas entrega para o cara o que o cara quer. Quando eu aprendi isso, entendi isso, houve um grande start que me levou para uma segunda onda. Qual foi a segunda onda? Um dia eu fui fazer uma palestra sobre vendas. Aham. Tinham lá 114 empresários dentro de uma sala e a gente arrecadou 2 quilos de alimento para doar para uma instituição. E aí, dentro daquela sala, eu queria vender um curso de vendas, que era o que eu estava preparado para fazer, e eu me sentia bom em vendas. E eu pensei, se eu fizer aqui uma venda de um curso de R$ 5.000 para eu ir na empresa da pessoa, já pagou a. Já O que você planejou? é o dinheiro que eu planejei. Era fazer uma venda de Uhum, R$ 5.000. uhum. E aí, quando terminou a palestra, só que foi a primeira vez. Lembra que o meu círculo era dos coaches. Eu atendia Sim, só sim. eles em Brasília. Quando eu Sim, tive sim. a primeira oportunidade de fazer uma viagem para fora, que uma Sim. pessoa me chamou para fazer uma palestra sobre vendas, colocou um monte de empresário numa sala, num auditório de uma igreja, inclusive. Então já Aham. era um ambiente religioso que era difícil de você conseguir lapidar. Mas tudo Mas bem. tinha uma dor ali dos De empresários. vendas, Isso. E eu fui lá falar sobre vendas. Aí entra o autodidata de novo. Como que eu preparei essa palestra? Pergunta para mim. Como você preparou essa palestra? Fui numa livraria, comprei 2 livros sobre vendas. Li os 2, fiz um resumo e consegui falar sem data show, sem nada, como se eu fosse o cara que tivesse inventado aquelas teorias. O autodidata estava cada vez mais forte, eu não Mais sabia forte. o que era. E Eu você só ainda não sabia tinha que descobrido que você tinha eu esse dom bati da o comunicação. não tinha. Eu bati o olho e falava, mas isso aqui é fácil. Aí quando eu podia falar pra você, eu conseguia falar sobre o livro com uma naturalidade, como você pensasse assim, Daniel, onde é que você inventou isso? Eu tinha lido e absorvido com uma forma muito fácil. Enfim, elaborei aquela palestra, fui lá para aquele lugar e dei a palestra. E eu pensei, eu vou fazer uma venda de 5.000 para pagar minhas despesas e para ganhar uma grana aqui. Terminou a palestra, uma empresária me chamou assim e falou, moço, eu gostei da sua palestra, você pode ir na minha empresa amanhã? E aí eu aprendi um conceito de negociação que Perfeito, anota, pessoal. sempre que possível, não esteja disponível. Vou repetir. Sempre Que que possível possível não esteja não esteja disponível. Hashtag, sempre que possível Não não esteja esteja disponível. Isso aí já está Que- anotado no meu caderninho de conquista, O tá? que eu fiz? Eu peguei meu celular e eu abri o meu calendário e comecei a falar assim, amanhã, deixa eu ver como é que tá a minha agenda. Eu não estava mentindo, eu estava no calendário olhando a minha agenda. Eu não tinha nada para fazer, mas eu estava olhando a minha agenda. Amanhã, que hora que a senhora quer? Ela falou às 8 horas. Às 8. Tem o gatilho, né? É. Tem um nome que fala do gatilho da escassez. Escassez. Por isso, sempre que possível, não esteja disponível. Porque a pessoa, se você estiver É tipo muito como- livre, tem algo errado aí. Isso. Você sabe que a Amazon, outras ferramentas, eles colocam sempre assim, tem 2 peças, tem 3 peças, Exatamente. para que você possa Exatamente. fazer O que rápido, para eu você eu pode sugiro comprar que você rápido. nunca faça? Nunca minta. Não, Então, eu nunca abri o mentir. celular, eu tava no meu calendário, eu Ah. tava olhando a minha agenda, deixa eu olhar a minha agenda, eu tava olhando. 8 horas, ela falou 8 horas. Eu falei,
pode ser às 8h30? Eu não disse que eu tinha um compromisso às 8. Eu perguntei se podia. Ela falou, pode. Falei, então às 8h30 eu consigo estar lá. Eu vou estar lá às 8h30. Pronto, porque daí eu ditei o horário que eu queria. Sim, Eu sim, tenho sim. Deu controle sobre o comando. processo. Eu tô no comando. Quando eu dito o horário, eu comando. Quando você dita o horário, você me comanda. Esse é neurológico. Aí você fala, nossa, então ele não tem muito trabalho porque Não, ele está disponível. isso daqui, Eu gente, é aprendi um isso MBA em também. vendas que vocês Não, estão mas fazendo. perfeito. Tá? Porque é tão automático, É, porque te gera uma ansiedade, porque você precisa do trabalho. exato. Eu vivo isso. Exato. Sabia? Quando um cliente fala para mim, mas isso é uma habilidade que você tem que. Todo mundo está sentindo o que eu estou falando aqui. Exato. De você se posicionar com os seus horários, Exato. com a sua agenda. Você que é um controla papel. ela. Isso, mas não é uma coisa de você treino, é um treino. Exato. O que eu fiz? 8h30 cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ela falou pra mim assim, moço, eu gostei tanto da sua palestra no outro dia, né? Eu queria saber o seguinte, você consegue me ajudar a mudar tudo isso daqui? Eu falei, consigo. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer um curso de vendas, né? Ou seja, era o que eu tava preparado pra fazer. Ela falou, não. Eu até pode ter alguma coisa de venda, mas eu queria mudar tudo. Eu falei, tá, mudar tudo como? Ela falou, eu preciso mudar a fachada, mudar as coisas, mudar tudo. Reestruturar a empresa. Eu falei, entendi. É um curso de vendas que você quer? De novo. Ela falou, não, você não tá entendendo. Eu vou te explicar. Eu faturava 300 mil por mês, hoje eu faturo 100. Eu tô tomando remédio pra depressão. Eu entrei em depressão, eu tô faturando 100 mil por mês há muitos meses e eu não consigo andar mais 3 meses desse jeito, eu vou quebrar. Eu preciso sair desse buraco. Você consegue me ajudar? Na hora, Plano de negócio. minhas pernas começaram a tremer. Porque eu não tinha um preparo para aquilo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas aí eu me lembrei do meu começo. Quando eu vendi meu primeiro contrato de R$ 300. Nossa. E eu pensei assim, agora eu tô de novo diante de uma oportunidade de mudar de nível. Dá um Ou novo eu start. vendo para depois entregar, ou eu vou perder um negócio. E aí eu falei, bom, eu consigo fazer para você, mas isso vai te custar caro. Ela falou, caro quanto? Na época, lembra quanto que eu falei que eu queria vender? Lembro demais. Quanto era o valor R$300. Não, o valor de negócio que eu queria fechar naquela palestra. Você tinha... Fala quanto? Eu falei que eu queria fazer um negócio de R$5.000. Perfeito. É o que eu tava preparado. E eu pensei, bom, talvez eu precise ancorar isso mais acima para poder dar um desconto. E eu falei para ela assim, bom, eu vou te fazer então um valor, uma condição especial, eu vou te ajudar, você voltar a faturar 300 mil, mas isso vai te custar R$30.000. Só que nem eu acreditei que tava falando 30, porque eu não tava preparado para falar 30. Porque o que eu queria que ela falasse? Você me faz um desconto? Eu ia falar, faço, eu te faço por 5, que era o que eu tinha preparado. Ela falou, você parcela? Eu falei, parcelo. Ela falou, pode ser em parcelas de 8 mil? Eu nunca tinha pego uma parcela de 8 mil. Eu tinha os contratos dos coaches, que dava lá 15, 20 mil por mês, mas não dava 8 mil de uma pancada só. E eu falei, esse é o negócio. Esse é o tá negócio. Tá tendo uma dor dos empresários. E os empresários precisam de alguém que tenha essa visão que ajude eles a aumentar o faturamento. Nessa hora esquentou minha cabeça de novo. Algo queimou aqui dentro, um fogo acendeu e eu pensei assim, eu tô diante da oportunidade da minha vida. Isso daqui vai me deixar rico. Não eram os coaches. E aí eu comecei a entender. Tudo que eu aprendi com os coaches, eu pensei, o que ela quer? Ela quer aumentar faturamento. Mas o que eu vou ter que entregar para ela? Eu vou ter que entregar para ela o que ela não quer. Aí que entra o seu livro. Aí que entra tudo que tá aqui dentro. Por quê? Ela queria só aumentar faturamento e para tomar remédio controlado. Mas o que ela não tinha? Ela não tinha gestão, ela não tinha liderança, ela não tinha treinamento de equipe, ela não tinha estratégia, ela não tinha nada. Eu tive que vender para ela um aumentar de faturamento e entregar um monte de coisa que ela não queria. O que eu fiz? Fechei o contrato, ela mandou me abrir a gaveta, pegou R$8.000, me deu na hora 8 mil. Eu fui para casa tremendo. Na verdade, eu estava fora da minha casa, fui então pro lugar onde eu estava hospedado. Perfeito. E eu falei para ela assim: só que é o seguinte, você vai fechar o contrato comigo hoje, mas hoje eu não consigo te atender. Ela falou, quando você consegue me atender? Eu falei, amanhã eu volto aqui pra gente fazer o nosso primeiro encontro. Ela falou, maravilha. Eu lembrei das sessões dos coaches. Maravilha. Lembra? Tudo eu aprendo muito rápido por absorção. Eu pensei, bom, então se eu fizer uns 10 encontros, acho que dá. Só que daí o que eu fiz? Não consigo te atender hoje. Mas por que eu não consegui atender ela hoje? Porque eu não sabia o que fazer. Então eu fui para casa, comprei um treinamento de alguma coisa que eu precisei na internet sobre como fazer plano de negócio, e aí eu paguei lá, acho que R$1.000, uma coisa assim, num curso, e ainda me sobrou 7. Eu estudei o dia inteiro de novo, para no outro dia eu voltar lá e aplicar com ela o que eu tinha aprendido no dia anterior.
Só que o que que eu fiz? A cada parcela que ela me pagava, eu ia estudando treinamentos sobre negócios. Perfeito. Então eu me preparava antes de ir, não era irresponsabilidade. Nunca. A prova disso é, que resultado essa mulher teve? Em 3 meses, a gente voltou a bater 300 mil de faturamento. E ela falou, você mudou minha vida. Eu falei, então, funciona. O que que eu fiz agora? É porque você só cortando aqui, entendendo, muitas vezes a gente tá tão sozinha Sim, na empresa. todo empreendedor tá sozinho. E aí, daí você tá tão sozinha que você, se você encontra alguém que te encoraja, que pensa com você fora ali do que você tá vivendo e que você traga, porque você também se qualificou para isso, né? Você estudou, foi Sim. estudando passo a passo do Sim. que ela precisava, você cresce. Muito. Eu crescia mais do que Não. ela, porque eu aprendia com ela. Mas você cresce, por que que você cresce? Porque você começa a enxergar, nossa, ele acredita em mim. Ele tá aqui, Total. independente de eu estar pagando, ele tá pensando comigo. Total. Então, aí você vai executando. Exato. Você vai executando. E aí os resultados vêm. Eu ia tendo know-how. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui Concordo mapeando. plenamente. Eu tô me vendo aqui. Eu ia entendeu? executando os passos a passos de como acontecia. Quando terminou o meu primeiro processo com ela, o que que eu percebi? Eu não precisava de 10 sessões como coach. Então, eu melhorei o processo. O que que o coach fazia? Uma sessão por semana, se eu não me engano, 10 encontros. Uhum. Só que no total, quantos meses o coach atende? 3 meses. E eu pensava, eu vou atender as pessoas por 3 meses. A mesma Perfeito. ideia do coach, só que eu não vou atender uma vez por semana, eu vou atender uma vez por mês. Por Perfeito. quê? Porque eu comecei a pensar, o cara que faz coach é uma coisa, o empresário, além de parar para me ouvir, ele vai ter as demandas da empresa, as demandas da família, ele não vai dar conta de me ver uma vez por semana, que ele vai ficar com raiva de enjoado de mim, porque ele não conseguiu aplicar o que a gente pediu para ele aplicar. Sim. Então eu preciso dar tempo para esse cara. E eu fui criando uma metodologia própria durante o andar da carruagem. E aí se tornou o seu alicerce do seu negócio. Se tornou o meu negócio chamado Negócios Fora da Curva. Esse é o nome do meu negócio. Então, o que que a gente fez? Eu desenvolvi metodologia pautada em 3 áreas. Muito empresário tem essa dor que você colocou. Eu desenvolvi uma metodologia pautada em 3 áreas. Se você for ver, todo negócio ele é fundamentado em 3 engrenagens. Presta atenção e anota isso aí, que é importantíssimo, tá? Então, vamos lá. Vou anotar, porque eu preciso. Qual é a primeira engrenagem de todo negócio? Departamento comercial. O que eu aprendi na prática e estudando? Que todo negócio, por mais que ele pense que ele tem um departamento comercial, ele não tem. Ele tem um setor de vendas que ele abre a porta da empresa e espera as pessoas virem comprar. Esquece. Isso é departamento de vendas passivo. E existe o setor que a gente chama de vendas ativas. É quando eu vou atrás do meu cliente. Eu preciso me antecipar. Então tem eu, a Sinara e o Joãozinho aqui. Aham. Nós 3 somos concorrentes. Aham. Quem ganha é quem chega primeiro no cliente. Concordo. Então eu tenho que me abre a antecipar. maçaneta. Exato. Abre e seja bem-vindo. Exato. Então, tipo assim, a parte que eu entendo assim é quem investe mais. Porque E o que o quem vai empresário. primeiro, Se você Sinara? for olhar, eu tiro por mim, tá? Eu tô falando, eu não tô falando no todo, Ah. eu tô falando uma dor minha, que eu sou Tua. empresária. Ok. Eu demorei a enxergar que entrava X de dinheiro na empresa. Tá. Esse X de dinheiro não é da Sinara. Não. Então, o que é da Sinara? 1%. Sim. 99% eu tenho que reinvestir Do teu negócio. na minha parte comercial. Tá. Então, o que eu percebi? Mas não é todo empresário que tem isso, porque ele Não, fala. existe um buraco enorme no Brasil, porque ninguém entendeu isso ainda. Eles contratam vendedores, mas é para receber cliente e não é para enviar até o cliente. O que a gente entendeu? Que o departamento comercial ele precisa ser ativo, ele precisa captar cliente, ele precisa ir atrás. A gente chama de prospecção. A área de imobiliária faz muito isso, né? Muito. Ela vai atrás de casas para vender. Ela tenta levar para os seus olhos o que você está buscando. Exato. Que é a dor. Não é só na parte imobiliária, na parte da moda. Sim. E todos Então, todos o os que a serviços. gente aprendeu? Que o departamento comercial das empresas era disfuncional. Então, o que o Daniel fez? Eu desenvolvi metodologias que ajudassem as empresas a aumentar faturamento e vender mais. Porém, eu não sou um cara motivacional. Eu não dou treinamento de técnica, por exemplo, de vendas. As coisas que eu falei aqui foram as coisas que eu fui aprendendo. Do início, né? Do início. Mas o que eu trabalho? Na parte estratégica de vendas. Eu ensino o dono a olhar para o negócio do âmbito estratégico. Você tem uma imobiliária. O que ninguém da área imobiliária está fazendo que eu posso fazer para sair na frente? É esse o trabalho comercial que eu aplico. Ponto. Então, Esse olhar, né?
Então, o coração de uma empresa, isso é que eu queria que as pessoas anotassem. O coração de uma empresa é o comercial. Por quê? Se você for parar para observar, o corpo humano, todos os órgãos que habitam dentro de nós, eles são reativos. Eles recebem estímulos, recebem coisas para daí ele processar. Exemplo, o Perfeito. estômago, ele recebe a comida para começar a trabalhar, correto? Correto. O cérebro recebe o tá quente para daí ele processar que tá quente. O coração, aí ele vai lá para sua coração panturrilha é o único e a panturrilha que... trabalha e devolve pro coração. Então, Eu o que só ouvi isso acontece? agora, O recentemente. coração é o único órgão do corpo que ele não recebe informação. Ele é o que dá a informação. O coração Mesmo é o pra único que panturrilha, pulsa. o sangue desce, aí a panturrilha devolve. Aí que tá. Ele é o único que trabalha de forma ativa dentro do organismo, dentro do corpo. Ele é o... Por isso que eu chamo que o coração de toda empresa tem que ser o departamento comercial. Sem vendas, você quebra. Você Quebra. precisa focar em vendas. E qual é o principal erro que eu percebia dentro das empresas? É que o cara que abre um negócio, ele abre porque ele é muito bom fazendo alguma coisa. Então, o cara é cozinheiro, ele vai abrir, ao invés de ele ir pro salão vender, ele vai ficar na cozinha fazendo comida porque ele é muito bom fazendo comida. E ele não acredita que ele pode contratar a Sinara, que pode cozinhar tão bem quanto ele ou melhor do que ele. O que ele faz? Ele perde dinheiro. Por quê? Ele prefere contratar a Sinara como garçom ou como garçonete. Só que a Sinara não quer vender. A Sinara acha um saco. Ela tá lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas dela. Ela não tá lá porque ela é apaixonada por aquilo. Se o cara é apaixonado, o que o cara tem que fazer? Contrata um cozinheiro e vai pro salão fechar negócio. Vai aumentar o ticket de venda por mesa. Vai dar uma sobremesa para um cliente. Vai lá comemorar o aniversário de quem tá vindo. Vai fechar um evento que você vai fechar o teu salão. Vai lá olhar Comercial. Ser o estrategista, o comercial. do teu negócio. Por isso Exato. que ele não pode ser. Vamos olhar para ficar no campo da batalha ali na frente. Aham. Ele tem que ter a equipe que seja a parte de trás, não sei como Exato. que eu poderia colocar, Tá. o A estrutural, A retaguarda. e ele ficar na parte Na da frente. Ele é o capitão. Entendeu? Ele é o piloto do E aí, avião. quando começa a crescer, Flávio Augusto fala isso. Sim. Não é quando você começa a crescer que você tem que sentar no pudim. Não. Não. Aí que você tem que estar ali na frente. Entendeu? Porque ou você está crescendo, ou você está caindo. Então vamos lá. Primeiro, o coração de toda empresa é o quê? O comercial. Qual é a segunda área mais importante de uma empresa? É a habilidade de liderança. O que eu percebia? O dono, ele contrata a equipe e ele fala assim, poxa, mas a Sinara tá comigo há 2, 3 anos, até hoje tá errando, eu cansei de falar, eu falo e não faz. Aí eu aprendi, eu entendi. Dá uma dica para nós, por favor, porque é uma das dicas mais preciosas. Sobre qual seria a estratégia do líder, um planejamento, agenda, então o que acontece? Na verdade, direcionamento. o erro tá no início. Tá na base. Por quê? O erro tá na forma como você contrata essa pessoa. Porque você contrata a pessoa errada para fazer a coisa errada e você não prepara a pessoa. Então, eu vou ensinar uma coisa aqui que eu ensino dentro dos meus treinamentos. Até mesmo para vocês, empresários que estão aqui nos ouvindo. Eu chamo de o método padre de contratação de pessoas. Como que funciona isso, Daniel? O padre ensinou a gente a contratar funcionários, mas ninguém nunca percebeu. Isso aqui é novo, você nunca mais vai conseguir ir para um casamento sem olhar para isso agora. Funciona assim. Então, eu sou o padre, tô casando você. Como é o nome do seu marido? João. O João. A Sinara e o João. Então eu coloco a Sinara e o João na minha frente. E o que o padre faz? Ele olha para o João e ele faz um alinhamento com a Sinara. E ele fala assim, João, você tem certeza que quer casar com a Sinara? E o João fala, tenho, com certeza. Legal. Você quer casar com a Sinara? E ele faz 3 perguntas para o João. Quais são as 3 perguntas? É na riqueza e na pobreza? O que o João fala? Sim. Sim, na riqueza e na pobreza. Aí ele faz a segunda pergunta. É na saúde e na... Doença. Ele faz o segundo alinhamento com o João. Aí ele fala, é na alegria e na tristeza? Sim. Sim. A terceira pergunta. O padre não fica satisfeito. E ele olha para a Sinara e valida o que eu chamo de alinhamento de expectativas. E ele fala, Sinara, você quer casar com o João? Tem certeza? A Sinara fala, quero, toda romântica. Legal. É na riqueza e na pobreza? Sim. É na saúde e na doença? Sim. É na alegria e na tristeza? Sim. O padre ainda não está convincente. Ele não acredita naquilo. Ele pensa, não, vocês devem estar me iludindo. Ele chama mais 12 idiota.
que vão assinar um documento para ter a certeza que se vocês se Validar. separarem por algum daqueles 3 motivos, vocês estavam mentindo. O E que que ainda o ele padre pergunta ainda, tem alguém que contra? é contra. Aí o que que o padre está fazendo? Imagine uma empresa, ele está dizendo o seguinte: olha, a igreja é uma empresa, tem um CNPJ, nós precisamos aumentar nossos rendimentos. Então vocês casem, passem a devolver os dízimos, ou seja, passem a dar lucro aqui para a igreja, não é num tom pejorativo, me entenda, por favor. É numa metáfora. Não, é. Então passem a dar dinheiro aqui para a igreja, dar lucro para a igreja, porém, por favor, daqui a um ano vocês não vão querer me chamar para dizer que vocês vão separar, ou seja, vai falir a empresa, vai acabar com essa renda que estava entrando por causa de dinheiro, de doença ou de tristeza. Isso não é justo, porque eu estou alinhando. Vocês têm um monte de testemunha que assinaram um documento dizendo que vocês não iriam fazer isso. O que que é o casamento? É Aí o que vocês você dizendo. joga na empresa? Simplesmente isso, é fazer alinhamento de expectativa entre o João e a Sinara. É eu dizer para você, Sinara, você está disposta a trabalhar comigo por quê? Só por causa do salário que eu estou te oferecendo? Não. Mas se na alegria e na tristeza, nos dias bons, quando a gente bater meta, você vai trabalhar bem. E quando a gente não bater meta, como é que você vai se comportar? E quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro? Quando a gente está bem, maravilha. Mas se por acaso atrasar o seu salário, como que você vai se comportar? Você vai trabalhar aqui porque eu te pago bem, mas se eu chegar a atrasar, em algum momento, espero que não, você vai sair fora do barco ou eu vou poder contar com você? É na saúde e na doença, ou seja, os momentos que tá tudo bem, ótimo, mas se por acaso der um PT aqui dentro, como você vai se comportar? Então eu começo a dizer para assinar, o que que as pessoas fazem na hora de contratação? Eles erram, porque eles ficam dizendo assim, olha, vem trabalhar com a gente, eu te pago 2 salários por mês, o céu é azul, o amor é lindo, e eu vou te dar 13º e férias, e aqui a gente busca pessoas proativas, eles usam termos que nem eles sabem por que que eles E estão eles nem dizendo. entendem, talvez, né? Agora, o que que é alinhamento de expectativa? É dizer, Sinara, eu sou Daniel, tô te contratando agora. Eu sou muito intenso. É difícil de andar do meu lado, porque eu sou extremamente exigente e eu sou um cara agressivo. Você tem interesse? Eu sou agressivo. De vez em quando você vai ver eu dar uns mortal pra trás aqui. Você tem problema com isso? Amo. Você tem problema com isso? A Sandra vai dizer assim, cara, era tudo que eu queria. Então eu vou te explicar. O que que é o método padre? Quando o padre faz o alinhamento, o que que ele está tentando dizer? Torço para que vocês não se casem. Isso é alinhamento. Eu vou fazer 3 perguntas para cada, para que haja divergência, para que vocês não se casem. Por quê? Porque é melhor vocês desistirem agora do que casar e depois separar. Alinhamento de expectativa de colaborador é o seguinte: quando que é a hora de você demitir um colaborador? Presta atenção novamente. Meu Deus do céu, muitos insights. Eu Muitos. falei que o convidado é de peso, é uma aula. Isso aqui. Quando é a hora de demitir um colaborador? Na entrada. É você criar todas as condições possíveis para o cara desistir da vaga. Se ele desistiu, ele é um cara medíocre ou abaixo da média ou abaixo da minha exigência, que eu não vou precisar perder 1, 2, 3 anos de dinheiro, de tempo, de energia dedicada àquele cara para depois ele ir embora. Então, eu aumento a régua de dificuldade de acesso à minha empresa, para que venham as pessoas que estejam alinhadas com o quê? Com a função técnica que ela vai exercer, mas também com o comportamento da empresa, com aquilo que eu perfeito. acredito, com aquilo que eu Perfeito. defendo. Esse cara, ele não vai me dar trabalho, ele vai produzir ao extremo, ele já vai vir alinhado, ele vai vir com sangue no olho, com base naquilo que eu quero. Aí eu já sei a Ai, que resposta. sonho! Todo mundo quer esse E eu já cara. sei a resposta de quem está me assistindo agora. A pessoa vai dizer assim: ai, Daniel, mas aqui em Palmas não tem mão de obra. Eu sei que não tem mão de obra. Aqui entra uma das teorias que mais gerou polêmica que eu desenvolvi, que é, para mim, todo colaborador dentro de uma empresa ele é feito no facão. Por que no facão? Quando você vai cortar uma árvore, você nunca consegue cortá-la Mas deixa eu te retinha. contar, não é só o colaborador, não. O empresário também. Essa é a macharada. Essa é a charada. O empresário, Então vamos você lá. não tá entendendo como o Tá. empresário vive. Tá, O não empresário. antecipa. Tá, por favor. Não, Calma, eu vou calma. falar sobre isso. Então vamos lá. O que acontece? Ah. O que acontece é o seguinte. O cara, por que não existe mão de obra? Primeiro, eu tô contratando a Sinara para uma função que eu não sei se você é boa, que eu não fiz alinhamento. Então eu vou te colocar aqui dentro da empresa para você Aprender treinar, rápido e não, treinar. para você treinar trabalhando. É o pior erro. Você tem 2 formas de você contratar um colaborador: ou encurtando o tempo, investindo dinheiro e trazendo uma pessoa pronta, ou aumentando a lenha do tempo e treinando essa pessoa. Aí entra o que você falou. Por que a gente reclama de mão de obra? Simples, agora vai engrossar o caldo pro teu lado. Sim, sim. Por quê? Porque você não sabe como
treinar o teu colaborador. Então você não sabe preparar esse cara, e aí você fica reclamando que não tem mão de obra, quando na verdade a responsabilidade é sua, porque a Claro. empresa é sua, o sonho é seu, ele não é obrigado a vir sabendo. É você que tem que prepará-lo a ponto dele ficar bom pra caramba. Aí eu também já sei a desculpa que ele vai dar. Ele vai falar o seguinte: não vou fazer. Sabe por que que não tem mão de obra? Eu mapeei o processo. Não existe mão de obra por quê? Porque o dono não sabe treinar. Mesmo que ele saiba treinar, ele não treina. Sabe por quê? Porque ele tem medo que o cara fique muito bom e faça o quê? Vai embora. Aí eu faço a seguinte pergunta para quem tá nos vendo: o que é pior ou melhor? Você ter um cara que entrou da forma certa, entrou alinhado, eu investi dinheiro em você para te preparar, te capacitei. Você foi uma pessoa que trabalhou comigo 3 anos, vai. E você me deu puta de um resultado, a gente bateu muitas metas, eu cresci com você. Você me deu muito dinheiro, você ficou boa e de repente você decidiu ir embora. Tudo bem. O que é melhor? Eu ter você que fez esse caminho comigo, ou eu ter a Sinara que veio despreparada, desalinhada, que ficou os mesmos 3 anos, eu tendo que cobrar você, indo atrás de você, você não deu resultado, não atingiu minha expectativa e depois foi embora. E me deu com prejuízo. certeza é o primeiro. Ponto. Só que o Por empresário favor, não eu quero. consegue Não, mas eu mudar já vi, isso. eu como empresário, eu É quero é assim. isso. É assim. É, Esse é o primeiro, processo. mas assim, ok, isso aí eu acredito que todos os empresários já viram isso, perceberam isso, e eu tenho certeza que Ah, perceberam, talvez não coloquem em prática, tá. né? Mas assim, o que que eu vejo na minha maneira de pensar? É o gatilho da contratação para que a gente possa fechar, porque senão a gente ficaria aqui o tempo O dia todo, inteiro. né? O gatilho é o seguinte: se aquela pessoa ela está querendo aprender, é Aham. o primeiro foco, Aham. né? Se a pessoa é comprometida para também não só depender do que o líder está ensinando, Tá. porque muitas vezes você ensina e você passa as tarefas, Tá. mas você também tem que ser um pouco autodidata, como você mesmo me disse lá no começo. Então vamos lá. Lembra só voltando lá na sua Ah, história, que eu ah. achei linda a sua história, maravilhosa, que todo mundo fosse assim, vou modelar, Ai, que bom. tá? Porque foi um aprendizado aqui para mim. Aqui para mim, nos meus 2 minutos de tudo que eu tô conversando aqui seja uma autodidata, busque aprender a ser curiosa, vai lá, pesquisa, aprenda, estuda, busca quem sabe para você poder também ter coragem para você dar seu start. Então, a partir do momento que você tem sua equipe, seu líder, a pessoa que está com você, ela também tem que ser curiosa. Sim. Então, grave, você tem uma equipe e aquela equipe, você vê que aquela pessoa, ela busca, ela está aberta a aprender fora do horário comercial, independente do que o chefe proporciona para ela, essa pessoa você tem que valorizar ela, Sim. né? Agora, se essa pessoa você entrega, mas ela não busca, ela só quer aquele horário ali comercial, aí você tem que rever Alinhamento de expectativa. alinhamento de expectativa. Então, eu acho que se você cuida desse pilar da sua equipe na área de vendas, de comunicação, na parte de estratégia, melhorando você como líder a cada dia, como você mesmo disse, você consegue montar um time. E tá tudo bem se aquele time você montar, ele vai. Vai se desfazer em algum Não tem momento. nada para a vida. Isso aí. E isso é essa paz de espírito que o empresário ele tem que ter, Exato. né? O que eu ia te falar, assim, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas para encerrar funciona assim. Então lembra que eu falei, são 3 engrenagens. A primeira engrenagem comercial. A segunda engrenagem é do líder da empresa. Sobre o líder da empresa é o seguinte: o que é liderar uma empresa? Não é você resolver problema e apagar incêndio, é você prever incêndio. Anotem, você vamos prever. prever O os que o dono tem que fazer? Trabalhar de forma antecipada. Terceira engrenagem para a gente encerrar é a área financeira. É as 3 áreas que eu trabalho: vendas, liderança e finanças. O que acontece agora? Eu costumo dizer sobre liderança o seguinte: a minha empresa cresce na mesma medida que eu cresço. Então, se está Perfeito. difícil aí, é porque você parou de crescer. Então, o que você tem que fazer com o dinheiro da sua empresa? Você precisa parar de operar olhando a tua empresa com base nos números da forma que você está olhando. Você precisa aprender a operar por margem e não por faturamento. Ai, meu Deus, que E aí daria mais maravilha. 1 hora de fala aqui. Ou seja, você precisa Vamos aprender voltar a novamente, você promete? Prometo. A gente precisa aprender a olhar a margem do negócio, entender sobre matemática comercial. Olha, tá Senão você comprometimento, tá? Vou não até vai cortar ele conseguir aqui. sair Nós do vamos buraco. falar sobre finanças no próximo bate-papo específico sobre isso, O que porque o tudo. empresário faz? Ele vende para pagar um boleto e ele fica fazendo esse ciclo, ele fica andando atrás de boleto, de conta para pagar. E eu costumo dizer o seguinte: a gente não trabalha, não empreende para pagar conta. Não. Não pode ser assim. Tem algo errado se você está fazendo isso. Mas a gente deve, tudo bem.
Acho que pode dever, mas não trabalhe para pagar conta. Trabalhe por outro motivo que eu vou falar num próximo podcast. Ai, que delícia! Ai, meu Deus! É bom? Olha, o Daniel, ele é um cara extraordinário. Obrigado. Você sabe que é um presente que eu ganhei em 2022, foi conhecer você, né? Obrigado, querido. Então, assim, a Vanessa faz parte disso, né? Aham. Que se não fosse por ela, a gente não Não teria teria se tido conectado. conexões. Então, eu, para fechar aqui, sempre busca ter boas conexões para você poder aprender. Aqui foi uma aula, aqui foi uma mentoria, Profundo, foi uma mentoria, tá? Então, nós vamos profundo. deixar tudo aí no YouTube. Siga, entra lá. Vou deixar o Instagram do Negócios fora da Daniel. curva. Isso, siga ele. Você vai aprender muito, muito conteúdo bacana. Eu adorei. Além que ele apresenta o podcast maravilhoso. FogoCast, na Rede Fogo. TV. Viu? Olha que incrível. Eu também vou deixar todos os links para Tá vocês bom. seguirem. E gratidão. Obrigado. Eu sei que é um assunto longo, a gente levou muito tempo para falar e eu amo falar sobre isso. Eu queria agradecer por você ter nos convidado. Obrigado à tua audiência. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído. Te trago aí um conteúdo que seja edificante. E se você aplicar uma única coisa que consiga mudar alguma coisa no teu negócio ou na tua vida, eu já fico feliz. Esse é o meu pagamento. Ação é Obrigado. tudo, né? Velocidade de execução. Obrigada. Obrigado, querido. Deus abençoe.